Olá, queridos telespectadores, uma excelente tarde para todos nós. Oi, pessoal, boa tarde. Mais uma tragédia na BR-101, a segunda em menos de 3 meses. 11 pessoas morreram. As vítimas são de Domingos Martins e voltavam de uma apresentação de dança em Minas Gerais. A cidade da região serrana do estado vive o luto. Um vídeo mostra a última apresentação dos casais de dançarinos em Juiz de Fora. Todos felizes, representando as tradições da cultura alemã. O acidente na rodovia federal chama a atenção para um problema em pauta no Espírito Santo: a duplicação da BR e a fiscalização rigorosa dos veículos que transportam rochas. O que mais precisa acontecer para termos uma estrada segura? Somadas as duas últimas tragédias, são mais de 30 vítimas. O TN cobra uma resposta da concessionária que administra a rodovia e dos órgãos fiscalizadores. Você vai ver ainda. Cuidado com o golpe do cartão de crédito. Um comissário teve prejuízo de mais de R$12 mil. Os trambiqueiros conseguem fazer compras até mesmo com cartão que nunca foi desbloqueado. Clientes de supermercado vivem momentos de pânico. Bandidos invadiram o comércio e atiraram contra 2 irmãos. Um deles foi atingido entre consumidores que faziam compras. Um momento que deveria ser curtido com alegria e mas algumas gestantes sofrem com um problema chamado hiperemese gravídica, um enjoo que não passa. Muitas precisam de internação. O TN fala sobre o transtorno e como enfrentá-lo com menos sofrimento. A empresa faliu e frustrou o sonho de moradores de São Cristóvão, em Vila Velha. A casa própria ficou só no papel. A área existe, mas virou depósito de lixo e abrigo de marginais. Felipe Chicarino foi lá e conta essa história. Partiu, bairro! Você confere as ofertas de emprego que abrem a semana. Pois é, continuem com a gente. O TN traz outras notícias e todas as informações do grave acidente que mais uma vez choca os capixabas. Até já, pessoal. Olá, pessoal, já estamos de volta aqui na sua casa. Muito obrigado pela audiência que você nos dá todos os dias. Bom dia, boa tarde. Olha, um feriado marcado por tragédia na estrada. 11 pessoas perderam a vida num acidente gravíssimo na BR-101 em Mimoso do Sul. O micro-ônibus que transportava um grupo de dança de Domingos Martins foi atingido por uma carreta e pegou fogo. A carreta transportava placas de granito e tentava fazer uma ultrapassagem. Outros 2 veículos se envolveram na batida. A rodovia ficou fechada por 7 horas. As imagens são fortes. Num canto da rodovia, 2 veículos em chamas. A fumaça escura ganha força. Equipes de resgate correm para socorrer as vítimas. Motoristas que passavam pela região ficam assustados com a cena. O acidente envolveu 4 veículos, um caminhão carregado com placas de granito, um micro-ônibus que transportava dançarinos de Domingos Martins, outro caminhão carregado de bebidas e um carro de passeio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão com as chapas de granito teria perdido o controle da direção ao fazer uma ultrapassagem. O veículo invadiu a contramão e atingiu um micro-ônibus onde estavam 20 pessoas. Esse micro-ônibus perdeu o controle e invadiu a contramão também, nesse caso agora sentido Vitória, e bateu com uma carreta de cerveja. E os 2 incendiaram. Atrás do micro-ônibus vinha um Ford Ka, que é o veículo de passeio envolvido também, mas ele só bateu nas pedras que estavam no chão. 3 passageiros foram lançados para fora do ônibus. 11 pessoas morreram na hora, sendo que 8 ficaram presas às ferragens e acabaram carbonizadas. Um carro de passeio também foi atingido pelas chapas. O motorista não conseguiu parar. Apesar do susto, nenhum dos ocupantes do carro ficou ferido. A batida aconteceu no sul do Espírito Santo. Foi na BR-101, em Mimoso do Sul. Do alto, é possível ver que a tragédia aconteceu numa curva. A rodovia teve que ser totalmente interditada por causa do acidente. Um congestionamento de aproximadamente 11 quilômetros se formou nos 2 sentidos da BR. Motoristas tentavam entender o que havia acontecido. Os
dançarinos têm idades entre 17 e 42 anos. Voltavam de uma apresentação em Minas Gerais. O grupo de dança alemã é o mais antigo do estado. Já se apresentou na Alemanha, Portugal, Estados Unidos, Uruguai e Argentina. Em Domingos Martins, moradores ficaram chocados com a tragédia. A cidade e o governo do estado decretaram luto oficial de 3 dias. Uma missa foi realizada ontem à noite por amigos e familiares em homenagem às vítimas. E não aconteceu isso aí, mais de trás do mar. O acidente chama a atenção para as condições da BR-101, uma das principais rodovias do Espírito Santo. Há menos de 3 meses, 23 pessoas perderam a vida numa das maiores tragédias já registradas nas rodovias que cortam o Espírito Santo. O acidente, que envolveu um ônibus de viagem, 2 ambulâncias e um caminhão com blocos de granito. Uma ferida que ainda nem cicatrizou. A pergunta que fica diante de tantas vidas perdidas é até quando vamos ver cenas como essa. Bom, a Polícia Rodoviária Federal disse que, apesar de ter reforçado as fiscalizações, ainda é difícil cobrir todos os trechos da BR-101 e defende a duplicação da rodovia, assim como vários especialistas. Para eles, essa seria uma das saídas para evitar tragédias como essa que aconteceu ontem, né? A estrada é antiga, com pouca margem de segurança nas ultrapassagens. Mas há um impasse que envolve a ampliação da rodovia no trecho que corta o Espírito Santo. A NTT pediu um novo estudo à Eco 101 para que seja cumprida toda a duplicação da BR. O governador Paulo Artung vai se reunir com o presidente Michel Temer nos próximos dias para discutir a duplicação da rodovia. Passou da hora. A gente espera uma boa notícia por parte do governador. Por favor, porque né? Esse impasse não dá para continuar, não. Em menos de 3 meses, 2 acidentes graves envolvendo carretas de granito na BR-101. Em julho, 23 mortes em Guarapari. Ontem, outras 11 em Rio Grande do Sul. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Olha, pessoal, o motorista da carreta já prestou depoimento na delegacia. Ainda não se sabe se ele vai ser indiciado. Os corpos das vítimas do micro-ônibus foram trazidos para o DML de Vitória, onde vão passar por exames de identificação. Os 11 corpos chegaram ao DML de Vitória por volta das 10 da manhã. Eles saíram de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado, pouco antes das 8. Os corpos não ficaram no Serviço Médico Legal de Cachoeiro, porque só aqui na capital tem um laboratório de DNA. E como todas as vítimas morreram carbonizadas, apenas o DML tem estrutura para fazer a liberação dos corpos. O governo disse que vai agilizar esse trabalho para amenizar o sofrimento das famílias das vítimas. Primeiramente, nós vamos para a perícia necropapiloscópica, através das impressões digitais. O que não houver possibilidade, vai para a antropologia, através de arcada dentária. As famílias que tiverem radiografia de arcada dentária, obviamente, desses entes queridos, devem trazer para facilitar o trabalho da polícia. E o último caso, que é feito o exame de DNA, mas tudo isso será decidido ainda hoje. Antes das 7 da manhã, familiares das vítimas já estavam em busca de informações no DML. O comandante do Corpo de Bombeiros da região serrana também esteve no local. Ele disse que Domingos Martins está em choque. A cidade está em luto, todo mundo muito triste, né? As pessoas eram bem conhecidas na cidade e vai ser difícil, vai demorar muito para cicatrizar essa ferida, né? Eu acho que pode cicatrizar, mas as marcas vão ficar eternamente. O tenente-coronel se emocionou ao falar sobre a tragédia. Ele conhecia muito bem a maioria das vítimas, em especial Fabiana de Carvalho, o marido Anderson Mercher e o filhinho do casal, Luiz Fabiano. A mãe e a criança morreram no acidente. O pai foi socorrido. Eu sou comandante do 4º Batalhão da região, estou aqui para dar o apoio às pessoas que eu conheço, né? Faleceu até o neto e a filha de uma funcionária minha de muitos anos, então eu estou aqui para ajudar a população de lá, dar o apoio e o conforto necessário
para as pessoas dessa região tão maravilhosa. O secretário estadual de Segurança Pública, André Garcia, falou com a imprensa. Ele disse que os familiares das vítimas estão recebendo todo o suporte necessário, inclusive psicológico. André Garcia explicou ainda que a investigação sobre as causas do acidente está sob a responsabilidade da Polícia Civil de Mimoso do Sul, mas a equipe da Delegacia de Delitos de Trânsito aqui da capital também vai ajudar nessa tarefa. Foi determinado pela chefia da Polícia Civil o reforço da equipe de investigação lá em Mimoso, com policiais que são especializados em investigação de acidentes de trânsito, e o que for possível de ser feito agora para chegarmos à conclusão e a responsabilização de quem quer que seja será feito. Isso vai ser feito localmente com o apoio da nossa equipe, com o apoio de uma equipe da Delegacia de Delitos de Trânsito. Outras famílias ainda vão chegar agora à tarde para o reconhecimento dos corpos. 9 sobreviventes foram encaminhados à Santa Casa de Cachoeiro. 3 continuam internados, uma delas em estado grave. O hospital pede doação de sangue. E a nossa produção pediu uma explicação à Eco 101 sobre o acidente, mas infelizmente ainda não tivemos resposta. Quanta tristeza, né? O grupo de dança alemã voltava da apresentação num festival em Juiz de Fora, Minas Gerais. Estavam felizes e jamais iam imaginar que, quase chegando em casa, teriam a viagem interrompida por essa tragédia. O coordenador do Festival Mineiro falou sobre a última apresentação e lamentou essas mortes. Veja só. Todos nós estamos consternados, né, tristes, com a perda desses queridos amigos. Infelizmente, as estradas não nos permitem segurança e, por conta de falta de fiscalização do próprio governo, né, com relação a esses transportes pesados, nós somos obrigados a lidar com essa triste realidade. O nosso carinho a todo o estado do Espírito Santo, o nosso carinho a toda a cidade de Domingos Martins e a todos os amigos do Berg Freund, lembrando que Juiz de Fora, nesse momento, sente muito pela perda de cada um deles. Olha, nossa equipe foi a Domingos Martins e ouviu o depoimento de familiares e amigos das vítimas. Você vai ver já já. Agora, queridos telespectadores, mudamos de assunto para falar de mais um golpe do cartão de crédito. Um comissário de voo capixaba recebeu mensagens da operadora comunicando compras que ele nunca fez. E os golpistas não gastaram pouco, não. Em alguns meses, compraram mais de R$12 mil. E o mais curioso, conseguiram usar até um cartão que nunca foi desbloqueado. Enquanto Rafael entrava no aplicativo da operadora do cartão, surpresa! Uma compra efetuada nesta tarde no valor de R$4 mil. E, de novo, não foi ele quem fez. Eu nem me assusto mais, porque já tem sido recorrente. Às vezes eu abro o aplicativo, não o tempo inteiro eu fico com o aplicativo aberto. E nem todas as transações elas são notificadas. Então às vezes eu abro o aplicativo e tem a surpresa lá, R$4 mil, como foi agora. E tem se tornado recorrente, sempre, assim, toda semana eu tenho tido problema com cartão de crédito. Hoje foi R$4 mil, mas até ontem já eram mais de R$8 mil em compras fraudulentas. Desde julho, a clonagem do cartão do Rafael já gerou mais de R$12 mil em compras. Quando eu vi a primeira compra no valor de R$3.560, eu fiquei bem assustado. E aí eu entrei em contato com eles sempre muito solícitos, porém o prejuízo material de ficar sem o cartão de crédito, eu utilizo o cartão de crédito para tudo. Se eu vou na padaria, eu compro pão com cartão de crédito. Então, assim, para mim foi um prejuízo muito grande ter ficado sem o cartão de crédito. Aliás, é um prejuízo ter que ficar sem o cartão de crédito praticamente toda semana. Ele sempre está ajudando. Ou porque a gente tá duro, sem dinheiro, ou porque queremos comprar algo em suaves prestações. Mas e quando o cartão é clonado e ao invés de ajudar, acaba atrapalhando, causando aquela dor de cabeça? O que fazer?
Especialistas ouvidos pelo jornal A Tribuna dão algumas dicas. Primeiramente, o consumidor precisa fazer um boletim de ocorrência e entrar em contato com a operadora. Se o problema não for resolvido, o consumidor precisa procurar o PROCON, já que ele não tem obrigação nenhuma de pagar contas indevidas. Com esse negócio de fatura em aplicativo ou e-mail, muitos não conferem. Isto é um erro, viu? Confira a sua fatura e conteste qualquer irregularidade. Até agora, o prejuízo do Rafael foi psicológico e de tempo. Porém, essa dor de cabeça deixa o comissário de voo com uma dúvida que não sai da cabeça, de jeito nenhum. Até quando isso vai continuar? Esse último cartão meu, eu não fiz nenhuma transação online. Como pode um cartão que nunca foi usado, né, inserido, com os dados inseridos na internet, ter sido, digamos assim, clonado novamente? Você acaba não estando seguro em lugar nenhum mais, assim. Os seus dados estão totalmente expostos. Eu não sei aonde os meus dados estão expostos, mas eu queria a solução desse problema, pelo menos a resolução do problema. Eu queria que eles me explicassem o que realmente está acontecendo. Mistério. Em caso de golpe, a principal orientação é procurar a polícia o quanto antes. A Delegacia de Defraudações fica na Chefatura de Polícia, no Barro Vermelho, em Vitória. É um bairro, né? Chegando às vagas de emprego e a nossa torcida para que você conquiste uma delas. São chances para analista de marketing, vendedor externo, secretária executiva, coordenador de comunicação, gerente de loja, soldador, operador de máquinas e gerente de pousada. Cadastro no site psicoespaço.com.br. Desespero em supermercado. Bandidos invadiram o local em Serra Dourada 2 e atiraram contra 2 irmãos. Um deles foi atingido no estacionamento e o outro entre consumidores que faziam compras. Clientes que faziam compras neste supermercado em Serra Dourada 2, na Serra, viveram momentos de pânico e desespero no final da tarde do último sábado. É que 2 irmãos, um de 26 e outro de 25 anos, foram baleados no estabelecimento. O crime aconteceu na Avenida Goiânia. De acordo com os investigadores aqui da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP, as tentativas de homicídio foram cometidas por 4 homens que chegaram em 2 motos. Um dos irmãos foi atingido ainda do lado de fora do supermercado e o outro do lado de dentro. O irmão mais velho, que estava do lado de fora, foi atingido por 4 disparos. Ele havia ido até o supermercado para buscar o mais novo, que estava fazendo compras e que acabou baleado no braço. Segundo a polícia, apenas os 2 irmãos ficaram feridos. As vítimas foram socorridas para o Hospital Jaime Santos Neves, também na Serra. O crime será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida do município. Pois é, o crime já está sendo investigado, mas, por enquanto, viu? Ninguém foi preso. O momento deveria ser só de alegria, curtir o barrigão, mas a doença provoca enjoo sem fim e normalmente a futura mamãe vai parar no hospital para não colocar em risco a saúde do bebê. A Ingrid está falando da hiperemese gravídica, até o nome é ruim de se falar, que levou a Elisa a ser internada mais de 30 vezes. Quem também sofre com a doença é a princesa Kate Middleton, lá da Inglaterra. Veja só. Elis tem 2 filhos, o Mateus de 9 e o Davi de 6 anos. Quem os vê assim, vendendo saúde, nem imagina como a gravidez deles foi difícil, complicada. Enjoos do início da gravidez até o final. Eu indo ganhar neném, eu passava mal. Então foram gravidezes muito complicadas. E eu ficava muito fraca, muito fraca. Eu passava mal, inclusive, com a água que eu tomava. Eu passava mal com picolé, com o feijão. Tudo que era feito não dava certo para mim. Na primeira gestação, foram 19 internações no hospital. Na segunda, mais 13 internações. Por conta disso, ela optou por não ter mais filhos. Fechou a fábrica. O médico orientou que eu fizesse a ligadura
porque a gravidez para mim foi muito difícil e aí não era uma coisa muito saudável. A hiperemese gravídica voltou a ser notícia na mídia esta semana, já que o excesso de enjoos na gravidez acometeu mais uma vez a princesa Kate Middleton, esposa do príncipe William da Inglaterra. A princesa está na 3ª gravidez e nas outras 2 chegou a ficar internada por conta do problema. Esta obstetra explica que a doença de nome complicado define uma condição de agravamento dos enjoos que fazem a gestante vomitar com tal frequência que não consegue se alimentar. A mulher tem um aumento de um hormônio, que é o HCG, e devido a esse aumento pode ocasionar náuseas e vômitos. Agora, para ser caracterizada a hiperemese, tem que ser mais de 4 episódios durante um dia. A médica explica ainda que as gestantes que sofrem de hiperemese gravídica precisam tomar cuidado com a carga de estresse e com a alimentação. Tem que diminuir o estresse, que são os fatores externos, e tem alimentação também. As pacientes podem estar controlando com a alimentação. Tem que ser uma alimentação rica em carboidrato e você tem que comer em menor quantidade, porém mais vezes por dia. Mesmo com as mais de 30 internações durante a gravidez, Elis não se arrepende dos bens mais preciosos que ela tem. Valeu muito a pena, muito a pena. Por eles eu faria tudo de novo, assim, sem dúvida nenhuma. Foi uma bênção e sem dúvida nenhuma, qualquer esforço que eu medi aqui para vocês jamais chegará à recompensa que é a vida dos meus filhos na minha vida. Tem razão, Elis. Davi e Mateus lindos, cheios de saúde. Parabéns para a família. Atenção, papais e mamães. Começa a campanha nacional de multivacinação. 200 mil doses contra 25 doenças serão oferecidas até o próximo dia 22 em mais de 100 postos de saúde da Grande Vitória. O objetivo é que todas as crianças e adolescentes de 0 a menores de 15 anos coloquem em dia a carteira de vacinação, tá? Não deixe de procurar as unidades de saúde. E a gente volta a falar da violência nas estradas. Uma pessoa morreu e 6 ficaram feridas em 2 acidentes na BR-101 Norte. Essas batidas aconteceram em Jaguaré e Fundão. Num dos casos, o carro caiu de uma ribanceira. Em Jaguaré, um carro caiu numa ribanceira depois de ser atingido por uma ambulância do município. O acidente aconteceu na BR-101, na localidade de Barra Seca. O motorista do carro, de 31 anos, não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi levado para o Serviço Médico Legal de Colatina. Uma adolescente foi socorrida com ferimentos graves e levada para um hospital em São Mateus. Outras 3 pessoas tiveram ferimentos leves. Na mesma rodovia, 2 pessoas ficaram feridas numa batida envolvendo 2 carros em Fundão. A rodovia precisou ser totalmente interditada para o resgate das vítimas. Os feridos foram levados para um hospital particular de Aracruz. Você viu que a estrada estava ali molhada, né? Com chuva, tem que tomar mais cuidado nessa BR-101 da morte. E hoje cedo teve mais um acidente, desta vez na rodovia estadual Pedro Cola, em Castelo, sul do estado. A batida envolveu 2 caminhões. De acordo com testemunhas, o veículo que transportava papel higiênico perdeu o freio e bateu na traseira do caminhão carregado de frango. Olha o transtorno aí no seu vídeo. Os 2 tombaram e a carga se espalhou na pista. O trânsito ficou interrompido nos 2 sentidos. Um dos condutores ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelos bombeiros. Pois é, um feriado, início de semana marcado por acidentes e tragédias. Um dos acidentes extremamente grave, como a gente viu aí, que provocou a morte de 11 pessoas. Nós vimos que eram integrantes de um grupo de dança de Domingos Martins. Os corpos já chegaram ao DML, onde vão passar por exames de DNA para identificação. Uma tristeza sem tamanho para várias famílias e para a população de Domingos Martins. Gente que se via representada pela alegria dos integrantes. Dá vontade de fazer um minuto de silêncio, né? Olha, sabe aquele vizinho que incomoda, que atrapalha a vida da gente? Em Jardim Azteca tem. Fica lá em Vila Velha. Os moradores sabem como é passar por esse tipo de situação, Ingrid. O vizinho chato é, na verdade, um terreno baldio. E não é só o lixo que tem tirado o sossego da comunidade, não. O mato alto virou esconderijo para bandidagem.
O aviso pede, por gentileza, não jogue lixo ou entulho neste local. E você acha que adianta alguma coisa? Aliás, isso é o que mais tem por aqui. Uma quantidade grande de restos de construção, lixo e por aí vai. O terreno fica no bairro Jardim Azteca, em Vila Velha. Agora, o que mais tira o sono dos moradores da região é esse mato alto que virou abrigo de criminosos. Tem entulho, resto de material de construção, sofá, guarda-roupa. A gente já viu várias vezes usuários, né, de droga, usando droga aqui, e a gente tem medo, né? Esconde muito ladrões, inclusive semana passada um correu atrás de mim, saiu bem daqui, ó. Na quinta-feira da semana passada, bandidos arrombaram o portão da casa de seu Pedro durante a noite. Foi 7h30, tentaram arrombar lá a minha casa. Tiraram o miolo da fechadura, puxaram. Quando eu ouvi o barulho sair para ver, ele, tinha uma viatura deles parada, um carro parado mais na frente, ele entrou dentro do carro e deu linha. Quer dizer, esse matagal aqui facilita a ação dos bandidos aqui, né? Facilita muito. E muito, viu? Dilson também já não aguenta mais. Por mais cuidado que tenha, ele teve 2 bicicletas furtadas. Amanhecendo quase, né? Que é a hora do sono mais pesado, me levaram 2 bicicletas. O rapaz ali, não falou que poucos dias roubaram o celular dele? Você não tem sossego no Azteca, que era um céu, agora tá pior do que o inferno. Bandidagem, sujeira e mau cheiro em um espaço que, de acordo com a vizinhança, seria particular. Segundo os moradores, tem pelo menos 15 anos que o terreno tá desse jeito. E como a gente mostrou, tem muito mato alto, lixo e entulho. E a situação só não tá pior do que essa, porque eles mesmos, de vez em quando, fazem uma faxina por aqui. Só nós que limpamos e a Maranata, mas ninguém. Ninguém, que eu quero dizer, é o dono, que ele que tinha que limpar, né? Ele não limpa. A comunidade já pediu providências para diminuir a criminalidade. Eu pedi 2 postes aqui para a rua, 29/5. Até agora eles não vieram fazer, estão alegando que estão fazendo contrato com a empresa que mexe com a parte elétrica. Agora, quanto ao terreno, segundo os moradores, depende do dono fazer alguma coisa. Que eles fossem, no mínimo, procurados pela prefeitura, ou que eles também procurassem limpar esse terreno, cercar, murar. Bom, a Prefeitura de Vila Velha disse que a limpeza e manutenção de imóveis particulares é de responsabilidade do dono e prometeu mandar uma equipe ao bairro para verificar a denúncia e notificar o proprietário. E a gente continua dando voz às comunidades. A promessa era uma grande obra, mas a empresa faliu e deixou para trás o transtorno para moradores de São Cristóvão. Lá em Vila Velha. É uma situação parecida com o que a gente acabou de ver agora. Na verdade, a empresa também destruiu o sonho de quem pagou pela casa própria. E a área onde a esperança de famílias foi depositada, agora está abandonada. Também virou depósito de lixo e abrigo para marginais. Partiu denúncia, partiu bairro. Vila Velha. O sonho da casa própria de alguns se transformou um pesadelo para outros, onde deveria existir um grande empreendimento, virou isso aqui, que eu nem sei o que é. Volta, Bruno, volta, isso aí, bora, partiu! A área está largada, abandonada. Há cerca de 2 anos, a empresa responsável pela construção do empreendimento imobiliário passou por uma recuperação judicial e precisou parar a obra. Desde então, a situação só piora. O terreno fica na rua Expedicionário, no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Quem mora na região está com medo da violência. Pessoas estranhas estão chegando e esse portão está aberto, quebrado. Carro que para, moto que para. Então sempre a gente está saindo do portão, está se deparando com pessoas estranhas, que não é daqui. Que virou um ponto de uso de drogas? Sim, infelizmente. Isso acaba trazendo medo para a comunidade. Para todos nós. Porque antes que aconteça o pior, vamos tomar uma providência disso aí. Dá medo porque nós temos filhos pequenos aqui. E as pessoas que geralmente elas têm vindo aqui para o bairro não são pessoas moradoras aqui.
Então, aqui está sendo ponto de uso de drogas, tem pessoas que roubam o carro e deixam os carros aqui na rua, pode estar até escondido aqui dentro. As rondas policiais aqui não são frequentes, são poucas, então dá insegurança para a população sim, porque nossos filhos estudam, eles não têm o direito de ir, de vir, porque nós temos medo. As pessoas, os ladrões ficam soltos e nós temos que ficar presos dentro da nossa casa. Várias casas já foram arrombadas aqui, porque eles ficam dentro desse lugar aqui olhando quem está em casa. E quando sai para trabalhar e volta, a casa está vazia, não tem mais segurança nenhuma. Como se tornou terra de ninguém, outros problemas além da violência apareceram. Por exemplo, estes cães aí têm uma explicação, viu? O espaço tem sido usado para abandono de animais. De madrugada, 3h30 da manhã em diante, ninguém dorme mais, que eles ficam querendo comida. Tem gente aí dando remédio ao cachorro para ela não criar mais, que tem uma cachorra que ela cria de 6 em 6 meses, cria que tem aquele monte de cachorro. Insegurança. Arrombaram minha casa há uns 3 meses atrás. Eu tive que botar a tetra-chave correndo. Rato, barata com esses lixos. As pessoas que entram aqui de longe, que ninguém conhece quem entra aqui para fumar. E não é só isso. No espaço onde deveriam ter apartamentos, agora tem muito lixo. E tem de tudo, viu? Caixa de som, resto de construção, de madeira, colchão, aqui máquina de lavar, de tudo. Atrapalha como esse lixo aqui todo? Eu acho assim, se não querem construir ou se faliu alguma coisa, pelo menos façam um favor de vir, limpar, tirar esses entulhos, porque aqui a tendência agora vai ser só aumentar a sujeira. Passou de absurdo essa situação, né? A empresa faliu, destruiu sonhos de famílias e sequer cuida da área para evitar esses transtornos para moradores que já vivem na região. É muita falta de zelo e cuidado com o próximo, não é não? Bom, queridos telespectadores, a Prefeitura de Vila Velha disse que a fiscalização foi ao local e fez o registro da denúncia. Confirmou que a área foi identificada. É isso mesmo, e os proprietários foram multados pela Prefeitura. Confirmou ainda que a empresa realmente abriu falência e os representantes moram fora do país. A Prefeitura prometeu dar os encaminhamentos previstos em lei para resolver essa situação. Pois é, se mandar para fora do país e deixar todos os problemas para quem não pode fugir de nenhum deles, é lamentável, não é não? Nós tentamos falar com vários telefones da empresa, mas ninguém atendeu nenhuma ligação. Faz o seguinte, começa a construir uma área para os moradores da região, constrói logo essa área belíssima, quebra tudo, suspende ali, que eu quero ver se o dono não aparece rapidinho para reclamar que o negócio é dele. Foi invadido. Aí você cobra dele. Pronto. Olha, e a gente volta a falar da tragédia que matou 11 pessoas na BR-101. A cidade de Domingos Martins está tomada por um clima de tristeza. As vítimas do grave acidente voltavam de uma apresentação em Minas Gerais. Eram pessoas que tinham orgulho em manter as tradições da cultura alemã. Hoje, o dia é de luto. Essas senhoras vieram ao palco fazer uma oração. Tanta tristeza que até o sol se escondeu. Ninguém queria acreditar na tragédia estampada na capa dos jornais. É uma tragédia tanto aqui na nossa cidade. A gente não tem palavra, né? E saber que a gente poderia estar aqui junto, que a gente sempre se encontrava durante a semana, né? A maioria das vítimas. E hoje a gente acorda com essa tragédia. Rogério escapou da morte por um triz. Foi o único integrante do grupo que não pôde viajar. Muita tristeza, né? Muita tristeza, meus colegas que morreram, né? Que a gente não era só um grupo, era uma família, né? Um grupo de amigos, uma família. O grupo folclórico Bergfreund de Campinhos sempre foi motivo de alegria e muito orgulho para todos na cidade de Domingos Martins. Este palco, no meio da praça, onde várias apresentações foram feitas, se tornou hoje um ponto de encontro para compartilhar tristezas. Era neste antigo hotel, onde hoje funciona a Casa da Cultura, que os integrantes do grupo se encontravam para ensaiar. Coincidência ou não, ao fim das tardes de domingo. Eu fico triste porque eu tenho um menino de 14 anos. Há um ano atrás ele insistiu tanto que ele queria fazer parte desse grupo, né?
Então a gente fica triste e ao mesmo tempo tem que agradecer a Deus, porque se ele tivesse junto, com certeza seria um filho meu que eu tinha acabado de perder também. A gente fica triste, mas tem que se conformar, né? É pedir a Deus e rezar para que ele esteja em bom lugar, né? Tristeza, luto, sem palavras. Que Deus conforte, força para as famílias, força para Domingos Martins. Ainda não há prazo para a liberação dos corpos. Assim que forem identificados, seguem para Domingos Martins, onde serão velados. Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna desta segunda-feira, dia 11 de setembro. Aqui na foto principal, tragédia sem fim na BR-101. 11 pessoas morreram após caminhão com granito perder o controle e bater em micro-ônibus, onde estavam integrantes do mais tradicional grupo de dança alemã do estado. Super mutirão de vacina contra 25 doenças a partir de hoje em postos de saúde. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta segunda-feira. Destruição e mortes na Flórida. Fogão bate Flamengo e quebra jejum de 2 anos. E delatores da JBS já estão na cadeia. Olha, a seguir as últimas informações do acidente que chocou os capixabas. Foram 11 mortos na BR-101. A gente volta já já nesse início de semana muito trágico para nós capixabas. Até já, pessoal. Agora meio-dia e 35. Já estamos de volta aqui no Tribuna Notícias, nessa segunda-feira trágica para nós capixabas, não é? Então, como o representante da Polícia Rodoviária Federal vai dar entrevista daqui a pouco na Débora Moraes, ele estava falando, não adianta duplicação se você não duplicar o seu pensamento e saber que você também tem que ter muita prudência nas estradas. Pois é, mas começamos pela duplicação, tem que ter duplicação, porque já passou da hora, isso né? É verdade. Agora voltamos a falar, continuamos falando do acidente na BR-101 que matou 11 dançarinos de Domingos Martins. A sequência de tragédias numa mesma rodovia assusta, revolta e também abre espaço para uma série de questionamentos. Para onde vai o dinheiro do pedágio que pagamos todos os dias nos últimos 5? Nós estamos dizendo aqui 5 anos. Quando o trecho capixaba da BR-101 foi concedido para a iniciativa privada, a promessa era que seria duplicado, ok? Promessa que estamos esperando ser cumprida, Ingrid e telespectadores, até hoje. Olha as desgraças aí na rua. Aí, ó. Enquanto isso, vidas são perdidas todos os dias numa das rodovias mais violentas do estado. São 123 mortes desde o começo do ano. Cadê a fiscalização nas estradas? Cadê a fiscalização das carretas? Quem vai assumir a responsabilidade dessas tragédias? Esperamos que as autoridades responsáveis não fiquem apenas se lamentando. Tomem providências para que mais famílias não passem pela dor de enterrar entes queridos. Força aos familiares das vítimas e aos moradores de Domingos Martins. Aliás, a gente já deu a notícia aqui, o governador Paulo Artung vai se reunir com o presidente Michel Temer e a gente está esperando boas notícias. Até amanhã. Tem que ter pressão mesmo. Olha, vou mandar abraço amanhã para o pessoal, tá? Tem uma série de pessoas que falaram comigo esse fim de semana. Vem aí Débora Moraes com o Ronda Geral. Fiquem em paz. Amém. Tchau, pessoal. Até amanhã.